a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vós. Bem-vindos a mais um vídeo desse canal Libertos em Cristo. E no vídeo de hoje a gente vai falar de um assunto muito legal, um assunto que está aí basicamente em todos os canais que tratam do assunto religião, que é a música daquela moça chamada Aimee Rocha, aquela música chamada de Evangelho de Fariseus. Isso daí tá dando um bafafá bastante grande. Eu vi muitas pessoas contra, muitas pessoas a favor. E hoje eu vou dar aqui minha opinião, obviamente. Então vou trazer aqui a minha visão sobre o assunto, inclusive com base em análises que eu até vi, mas eu achei que sempre faltou algum ponto e algum ponto muito importante que eu vou comentar no final aqui da nossa análise, tá bom? Então eu vou fazer uma reação, vou trazer a letra desse louvor, dessa música, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso e mostrar o evangelho dentro da música ou não, né? Então vai depender, porque inclusive eu coloquei na barra comunidades aqui do canal uma pesquisa, se você achava que essa música era bíblica, não era. Eu vou mostrar aqui a posição das pessoas que votaram, eu vou apresentar aqui também. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, clicar aqui embaixo no sininho de curtir também, de compartilhar e ativar os sininhos das notificações, que são muito importantes, porque ajuda essa mensagem a chegar para muito mais pessoas. E deixe seu comentário, assista ao vídeo como um todo. E aí, se você concorda de mim ou discorda de mim, deixe os comentários aqui embaixo. De repente, você traz mais alguma coisa que eu não tenha enxergado e que de repente a gente pode até completar ou fazer algum comentário em cima, tá certo? Outra coisa importante, eu quero aqui hoje dar, digamos assim, desejar as boas-vindas a dois novos membros que a gente tem aqui no canal, que são os irmãos Augusto Navarro e o irmão Gilmar Donizete. Eles são dois novos membros aqui do canal, e você que está aí assistindo também ajude esse canal, se inscreva e torne-se membro do canal. Para os membros eu tenho colocado ali vídeos de estudos bíblicos completos, você pode assistir, reassistir, e eu pretendo colocar alguns outros conteúdos a mais também, e você sendo membro do canal, na verdade você ajuda a financiar o canal e toda essa mensagem que nós trazemos aqui, tá bom? Então, dados os recados, lembrei, tem mais um. A questão do WhatsApp aqui dos nossos grupos também está aqui embaixo na descrição. Você pode se inscrever no nosso canal do WhatsApp e entrar nos nossos grupos também de troca de ideia, tá bom? Vai lá dentro do canal do WhatsApp, se você for nas primeiras mensagens, você vai ver lá o link dos nossos grupos. Então você pode entrar lá e trocar uma ideia, conversar com a gente, tá bom? Então beleza, então dado a resposta aqui, digamos, as introduções, né? Vamos para o nosso vídeo. Bom, primeira coisa que eu vou mostrar aqui para vocês, para quem não sabe, né, para quem não está sabendo, então essa cantora aqui, deixa eu colocar maior aqui para que vocês vejam, chama Aimee Rocha. Deixa eu ver se é Rocha mesmo, só para não dar a informação errada, mas acho que é isso mesmo, Aimee Rocha, exatamente, só para não dar a informação errada. Então, a Aimee, ela estava participando de um show de talentos gospel, tá? E esse show de talentos, ela apresentou lá uma música, cantou uma música, e uma música extremamente impactante. Eu vou trazer a letra dela aqui dessa música para vocês verem. Por quê? O YouTube aqui, se você começar a colocar música para tocar e fazer react em cima de música, costuma dar muito problema com direito autoral, mas muito mesmo. Tem vezes que o vídeo coloca uma trilha sonora bem pequenininha, já dá problema, você tem que remover, tem que deixar em silêncio, entendeu? Então eu não vou colocar música aqui, mas eu vou trazer a letra para a gente poder refletir um pouco em cima dessa letra. Então, ela fez uma música super impactante. Eu não conheço esse programa, certo? Eu não estava assistindo, eu ouvi a música depois, e também não conheço essa moça, tá? Então, o seguinte, a minha análise em cima da letra da música vem de uma suposição. Para mim, ela é uma cristã cantando para um público cristão. Então, assim, se ela não é uma cristã e tal, a análise mudaria. Por quê? Porque
eu teria que interpretar o que ela escreveu na música à luz de alguns pressupostos. Então, esses pressupostos, então, que me levam a crer é que não ouvi ninguém dizendo o oposto. Ela é uma moça cristã e que ela tem preocupações com a igreja cristã e ela está cantando para crentes, tá certo? Então, a partir daí é que a gente vai partir a nossa análise. Então, eu coloquei aqui na tela, deixa só eu colocar um zoom um pouquinho a mais aqui, para que vocês possam ver a letra. Deixa eu diminuir um pouquinho, deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu ver, eu acho que aqui tá bom, eu acho que esse tamanho tá bom. Tá bom. Beleza, então a gente vai dar uma lida nessa letra e eu vou fazendo alguns comentários na letra. Antes, deixa eu só fazer o seguinte aqui, deixa eu só voltar, só um minutinho que eu vou mostrar para vocês uma coisa muito importante. Bom, vou colocar aqui na tela a pesquisa que eu fiz. Então, na barra comunidades lá eu fiz uma pesquisa e a pesquisa dizia o seguinte: o que você achou da música Evangelho de Fariseu da Aimee Rocha? E aí eu tinha algumas opções. A primeira, excelente, ou seja, música muito bíblica. 32% das pessoas acharam isso. Boa, tem pontos que não estão de acordo com a Bíblia, 55%. Então a maioria achou que é uma música boa, mas é uma música que não tem, assim, tem partes dela que não tem Bíblia ali, tá certo? Aí outro 5% achou a música ruim, com poucos pontos bíblicos, e 8% achou a música péssima, nada de Bíblia. Então eu fiz esse daí. Então o resultado dessa minha pesquisa que eu fiz com os inscritos, com as pessoas que votaram, foram lá no total de até atualmente 155 votos, tá? Então só para vocês saberem o tamanho da amostragem. Mas isso é legal, porque você vê que tem diversas opiniões sobre essa música e eu acho legal essa diversidade de opinião. E até se você discordar dessa análise, faz o seguinte, deixa o comentário aqui que eu queria entender o seu ponto de vista, tá bom? Se concordar também deixa o comentário aí que é interessante. Mas vamos lá. Aí está a letra dessa música aqui que a gente vai começar a ler. A música chama Evangelho de Fariseu. Bom, a ideia no mundo cristão para fariseu, já fazendo um disclaimer, não tem nada a ver com falar mal do judaísmo ou alguma coisa assim, porque o termo fariseu, quando é retratado no Novo Testamento, eram pessoas inimigas de Cristo. Eles geralmente eram retratados como inimigo de Cristo e pessoas altamente legalistas também. Esse era o ponto que era colocado o fariseu ali. Mas assim, Paulo, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele era fariseu, tá? Então, o apóstolo Paulo, um dos principais cristãos da história, ele era fariseu, entendeu? Aliás, era fariseu de fariseus, né? Então, mas assim, quando tem esse termo fariseu numa música cristã, geralmente está querendo dizer de legalismo, está querendo dizer de alguma forma de hipocrisia, tá certo? Então vamos lá. Ela começa: fazemos campanhas para nós mesmos, eventos para nós mesmos, estocamos o maná para nós, oramos por nós e pelos nossos. O reino virou negócio, o dízimo importa mais do que os corações. Bom, o que eu posso dizer sobre essa primeira estrofe aqui é que é uma chicotada com toda a força do mundo no lombo de muito falso profeta, entendeu? De muita falsa igreja e de muito falso profeta. Eu concordo com o que ela colocou aqui. Essa ideia de campanha, aí depende da igreja, né? Mas tem muitas igrejas que fazem campanha, seja campanhas de oração, campanhas de arrecadação, e essas campanhas elas são sempre voltadas para dentro, né? Então a campanha ali para, sei lá, para criar um círculo de oração para a nossa benção financeira, criar campanha de arrecadação de alimentos para socorro às pessoas daqui de dentro. Então eu acho que é nesse sentido que ela colocou. Então, como eu não sei exatamente o que ela quis dizer e não sei de que igreja que ela vem, então não dá para ter muita certeza do que ela colocou aqui. Mas assim, fazemos campanhas para nós, eventos para nós, significa que ela enxerga que a igreja, de maneira geral, está muito voltada para si mesma, sendo
que a ideia de igreja a igreja é uma reunião de salvos, né, de pessoas que creram no Senhor Jesus Cristo, em que eles apoiam um ao outro, desenvolvem um ao outro, mas o grande objetivo da igreja é para fora. É para evangelizar, levar as boas novas e impactar o mundo ao nosso redor. Então, tem esse resultado prático da igreja que é algo muito importante, que é justamente o pôr em prática o evangelho. E aqui, ela, pela letra dela, ela diz que a igreja está carecendo disso, o que eu tendo a concordar. Quando eu digo, quando ela faz isso do evangelicalismo ou do cristianismo brasileiro, porque evangelicalismo é uma parte. Quando a gente diz cristianismo, é todo mundo que se diz cristão. Então, quando a gente tem um país que se diz majoritariamente, esmagadoramente cristão, quando a gente olha para o evangelho, o resultado que a gente vê ao país que a gente tem, a gente começa a desconfiar que existem muitos falsos cristãos, né? Para dizer o mínimo, entendeu? Para dizer o mínimo. Então eu acho que essa crítica é bem colocada. Por exemplo, estocamos o maná para nós. Essa ideia do maná, o alimento espiritual, é estocado e não vai para fora, que deveria ir para fora. Tá certo? Que deveria impactar fora. E ela vai trazer mais algumas coisas aqui, ó. Oramos por nós mesmos e pelos nossos, ou seja, é tudo voltado para dentro, né? Muito voltado para dentro. Eu acho que muitas dessas críticas aqui são críticas verdadeiras quando você olha o cristianismo de maneira geral. Eu ponderaria essa questão dizendo assim: há muitas igrejas sérias. Há igrejas sérias, mas elas não são a maioria. Infelizmente, pelo que eu observo, não são a maioria, são a minoria, mas tem muitas igrejas sérias. Por exemplo, a igreja da qual eu faço parte é muito voltado para fora. Tem muitas coisas que a igreja como em si, ela investe nessa questão de levar o evangelho para lugares pobres, para pessoas necessitadas, para países pobres, por exemplo, África. Então, existem igrejas sérias, mas quando a gente observa aquele monte de profeta do Pix, profeta ostentação, profeta não sei o que lá, como é que diz, apóstolo de não sei o que lá, só daqui a pouco vai ter o cargo de semideus, né? Porque os caras vão subir no cargo, como é pastor, não, pastor não é suficiente, o cara é apóstolo, bom, apóstolo não é suficiente, daqui a pouco tá o cara semideus, né? Então, e aí diz assim, o reino virou negócio, bom, isso daí, aliás, tem até uma piadinha que o pessoal fala, pequenas igrejas, grandes negócios, né? Infelizmente, acontece muito disso daí, muito disso, e isso veio com força nesse movimento neopentecostal. O movimento neopentecostal, que é esse movimento que prega prosperidade, virou tudo um negócio, infelizmente. Então, se você que está ouvindo é um cristão, você tem que ajudar a combater esse tipo de postura, porque esse tipo de postura, conforme se a gente pega as escrituras, que é a nossa base de fé e doutrina, você vai ver que isso não é apoiado pela escritura. Então, se você é um verdadeiro cristão, então você não pode ser conivente com esse tipo de coisa e realmente combater esse tipo de heresia aonde você estiver, tá certo? Aonde você estiver, você precisa combater. E se você vê que o lugar em que você está deu mais preferência ao negócio do que aos corações, né, conforme ela coloca aqui, rapaz, é melhor você procurar um outro canto, tá certo? Mas vamos seguindo aqui, porque eu não quero fazer um vídeo que esteja muito longo. Eu quero trazer uma observação muito importante, que eu vou colocar lá no final, que é uma ponderação dessa letra como um todo. Mas vamos lá. Enquanto ele está querendo, que nós nem pensamos ou nos preocupamos, oramos errado há séculos, dias, horas e anos, nos afastamos. Também, sinceramente, nessa letra, e ela cantando, que é bem legal, ela tem uma voz muito meiga, né? Uma voz muito assim calma, tal, mas é calma e soltando mísseis o tempo todo. Essa é uma voz
calma, mas com verdades tão afrontosas, né, que muita gente ficou irada, né, com essa música, né? Mas ó, enquanto ele quem? Cristo, né? Porque esse ele com E maiúsculo aqui tá querendo quem nós nem pensamos ou nos preocupamos. Isso é muito a verdade, entendeu? Justamente por essa visão distorcida de evangelho que as pessoas têm, e essa busca desenfreada por sucesso e vida financeira e riqueza, muitas das vezes, principalmente essas igrejas que se desviaram do evangelho, elas dão foco e querem as pessoas que levam a vida e têm um padrão distinto das escrituras. Então, muitas das vezes, essas pessoas são tão benquistas e tal, quando a gente chegar, digamos assim, naquele dia final, né? Muitas pessoas terão muitas surpresas, muitos queridões estarão no lago de fogo, enquanto muitos rejeitados, esses daí estarão salvos, né? Então, isso daí é uma mensagem muito importante também. Eu até teria um monte de coisa para poder falar aqui, e aí ela entra aqui, ó. Há um evangelho de fariseus. Cada um escolhe os seus e se inflamam na bolha do sistema. Enquanto isso, no Marajó, o João desapareceu, esperando os ceifeiros da grande seara. Então, o que acontece? Eu assim, até arrepiei quando eu ouvi essa parte aqui. Há um evangelho de fariseus, ou seja, um evangelho de hipócritas, que, igual eu falei, quando essa frase é aplicada num contexto cristão da Bíblia, a ideia é hipocrisia, né? Então, há um evangelho de hipócritas, que cada um escolhe os seus, ou seja, tem para todo gosto. Tem para todo gosto. Você quer ser por exemplo, você quer ir uma igreja que pregue benção, tá lotado. Quer a questão financeira, tá lotado. Quer um carro novo, tem igreja que tem corrente só para isso. Quer ser, digamos assim, um culto só para empresários, tem locais que é especialista nisso daí. Enquanto isso, o evangelho de verdade é jogado na lata do lixo, porque o evangelho não trata disso daí. Então cada um escolhe os seus. Aliás, isso daqui é bíblico, tá? Porque diz assim numa parte das escrituras que no final dos tempos, né, as pessoas tendo comichões no ouvido arrebanhariam, né? Arrebanhariam mestres segundo as suas próprias concupiscências, ou seja, segundo os seus próprios pecados, você vai ter o mestre que te agrada. E existe de tudo, existe falso profeta de tudo. Você quer, digamos assim, ser cristão e viver dissolutamente o que dá na sua cabeça, tem um mestre para você ali. Qual que é o seu pecado de estimação? É esse daqui? Não se preocupe, tem um mestre ali que defende exatamente o seu pecado de estimação. E o evangelho, porque o evangelho de verdade, ele seria confrontador. As pessoas, não, isso é muito duro, isso é muito complicado. Então, vamos para os nossos. Cada um escolhe o evangelho o fariseu, digamos assim, o falso profeta de preferência, entendeu? E isso daqui, pura verdade, sinceramente. E se inflamam na bolha do sistema. Bom, eu sou um pouco. Depende da aplicação dessa palavra sistema, eu tenho uns pés atrás com isso, porque a ideia de sistema mostra assim, que geralmente quem usa essa ideia de sistema e tal, o sistema não sei o que lá, o sistema religioso, o sistema não sei o que lá, geralmente são pessoas muito adeptas assim de teorias da conspiração ou pessoas muito adeptas de uma visão extremamente, como é que se diz assim, pejorativa de quando a gente fala de igreja. Igreja é necessário. Existem boas igrejas, existem bons pastores, existem pastores sérios, existem igrejas muito sérias. Por quê? Porque a própria Escritura falou que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, a gente dizer que o sistema está todo corrompido é você dar as costas para uma verdade bíblica. Então, se você tacar tudo no mesmo balaio, tá certo?
é dizer que a Bíblia mentiu e o sistema ganhou e ponto final. Então eu tomaria certo cuidado com esse tipo de coisa, mas os disclaimers eu já fiz aqui para frente, as minhas opiniões eu já dei aqui para trás essas opiniões. Existe muita coisa ruim e tem que ser combatida. Ponto. E aí, por que eu até me arrepiei? Porque ela traz aqui um negócio muito triste, inclusive. Enquanto isso, no Marajó, o João desapareceu esperando os ceifeiros da grande seara. Eu acho que isso daqui tem a ver com a grande colheita final que tem lá na Bíblia. Foi por isso que ela colocou essa frase aqui, esperando os ceifeiros da grande seara. O João, ou seja, uma criança, desapareceu. E aí, qual a preocupação? Então aqui ela traz que há uma pregação de um falso evangelho, e este falso evangelho não se preocupa, por exemplo, com a injustiça social, que é muito voltado, e todo outro tipo de violência que eu não posso nem falar aqui, né, porque o próprio YouTube podaria o vídeo. Então, assim, nessa ilha de Marajó, por exemplo, é altamente conhecido ali o tanto de violência. Por quê? Pensa só, o país Brasil, vamos lá, Brasil, é um país majoritariamente cristão. Quando a gente observa as escrituras e vê nas escrituras o que um cristão deveria ser, o país que a gente mora deveria ser excelente. Não deveria existir o que existe e o que é reportado, por exemplo, numa ilha de Marajó. Não deveria existir, porque tendo cristão era para combater isso, digamos assim, de maneira muito firme. Ou seja, não permitir que crianças sofressem violência do jeito que sofrem, de que crianças perdessem a vida por nada e pesquisem aí nesse negócio da ilha. Eu particularmente não consigo nem ver essas pesquisas, porque é negócio muito triste, muito triste. Então, assim, essas igrejas, digamos assim, se tivessem preocupadas em impactar a sociedade e tivessem um discurso voltado para fora, imagine o poder que seria isso. Essas igrejas, elas trabalhassem em prol de reverter, por exemplo, casos como esse daí. Eu sei que muitos desses casos são do poder público, tá certo? Mas o poder público também move-se pela opinião e pelos requisitos que a sua sociedade tem. Então isso mostra que existe uma doença na sociedade, infelizmente. E essa doença, segundo o nosso ponto de vista bíblico, é o pecado que habita na sociedade, e esse pecado sem correção, justamente pelo evangelho de fariseus. Entendeu? Então, concordo com ela, mas sobre esse ponto eu farei um disclaimer daqui a pouquinho. Mas aí ela continua aqui a letra. Então, aí ela diz o evangelho de fariseu. Qual que é o resultado do evangelho de fariseu? O resultado é o João desapareceu, por exemplo. A Amazônia queima. Então ela traz aqui uma questão, uma preocupação socioambiental. O que, sinceramente, se você tem uma sociedade verdadeiramente cristã, uma sociedade verdadeiramente preocupada com os valores bíblicos, isso também não deveria acontecer, sinceramente. Por quê? Porque a questão de que nós aguardamos o fim de todas as coisas não nos dá o direito de querer antecipar esse fim tacando fogo em tudo. Então, ponto. Entendeu? E, segundo as escrituras, Deus nos deu, entendeu? Esse planeta para que nós cuidássemos, sobrevivêssemos dele. Então, há uma exploração necessária e permitida, mas que cuidasse também. Então, assim, eu não vejo nenhum anti-evangelho nessa questão. Mas não pare o vídeo por aqui. Continue assistindo, porque eu vou fazer um fechamento disso que é muito importante. Não pare a frase simplesmente nisso que eu estou falando. Continue assistindo, porque o fechamento é importante. Então ela traz aqui o resultado. A Amazônia queima, uma criança morre, os animais se vão. Superaquecidos pelo ego dos irmãos, um evangelho de fariseu. Aí ela vai continuar aqui. Estamos apodrecendo o corpo de Cristo. Bom,
O sangue não está circulando, o sangue está coagulando. Estamos no ápice da nova era e a falsa noiva se rebela. Nossa, né? É assim, é muito forte, assim. É uma música tranquila, mas com uma mensagem muito forte. Então, assim, a falsa noiva se rebela contra o noivo que espera ver um caráter cristão. Então, o que ela coloca aqui, sinceramente, na minha opinião, ela tem razão. O corpo de Cristo nunca se apodrecerá. Então vamos fazer o disclaimer. Porque o corpo de Cristo é a verdadeira noiva. É justamente aqueles que realmente ouviram o evangelho. E aliás, eu vou aproveitar aqui para poder dizer o que é evangelho? É uma mensagem. O evangelho não é mudança de caráter, o evangelho não é modificação da sociedade, o evangelho é uma mensagem. Esta mensagem, quando você ouve, tá certo? E eu tenho vídeos que explicam. Você quer entender o que é essa mensagem do evangelho? Tenho vídeos que explicam. Então, o que acontece? O evangelho é uma mensagem. É uma mensagem que você estava perdido e houve alguém que desceu do céu e morreu pelos seus pecados. Então, essa é a mensagem do evangelho. Esta mensagem, uma vez ouvida e recebida com fé, entendeu? Então, uma vez que você tem fé e crê nessa mensagem, esta mensagem não é simplesmente uma mensagem, conforme diz nas Escrituras. É o poder de Deus. É o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Então, é um poder para salvar todo aquele que crê. Então, essa mensagem é uma mensagem tão poderosa, por quê? Porque essa mensagem operada pelo Espírito Santo, ela te transforma de dentro para fora. Então, esta mensagem, que é o Evangelho, quando ela é aplicada a um ser humano pela fé, ela renova esse ser humano, ele transforma esse ser humano em uma nova criatura. E o resultado dessa transformação são uma nova criatura, com uma nova forma de viver e de enxergar as coisas. Portanto, essa nova criatura produzirá boas obras. E as boas obras também estão nas Escrituras. Eu não vou detalhar aqui, a gente pode ver isso depois, mas ela produzirá boas obras. Bom, um dos resultados dessa produção de boas obras é justamente a vida do cristão transformado. Ele impactará a sociedade, impactará o governo, impactará ao seu redor. Ele é salvo como primeiro resultado, e o resultado mais importante, ele é salvo. E por causa da sua salvação, ele impacta todo o seu contexto. E obviamente que num contexto em que tem muitas pessoas impactadas, nada disso era para acontecer. Tá certo? Então, isso é muito importante, porque isso daqui eu vou concluir aqui daqui a pouco, trazendo todas essas falas dela, mas assim, então, resumindo, a noiva de Cristo são justamente essas pessoas que foram impactadas. Então, essa noiva jamais será corrompida, tá certo? Mas quando a gente olha por denominações religiosas e a gente não sabe quem são os verdadeiros cristãos ali, então essa é uma visão para aquela igreja visível. Então, da igreja visível, eu acho que dá para se colocar exatamente essa frase. Estamos apodrecendo o corpo de Cristo. Na igreja visível. Na igreja invisível nunca será apodrecido e terá mácula. Tá certo? O sangue não está circulando. Então, o sangue, na minha interpretação, eu não sei se é isso que ela quis dizer, é justamente o evangelho verdadeiro pregado e exercitado na vida. Ele não está circulando. Aliás, ele está sendo proibido em muitas denominações religiosas. Foi substituído por dinheiro, foi substituído por fama, foi substituído por por cargos, por importância, por posição. É isso que foi. Mas vamos lá.
Então a falsa noiva se revela. Então isso daí é interessante, porque a falsa noiva sempre estará rebelada, entendeu? Então por isso que eu fiz esse disclaimer. A noiva verdadeira nunca se corromperá, mas a falsa noiva que parece com a verdadeira é o que atrapalha tudo. E é justamente um cristão de verdade, ele tem que fazer o quê? Ele tem que se levantar contra a falsa noiva, para que a verdadeira noiva ela não seja falsamente acusada, para que ela não seja motivo de escárnio dos outros que olham. E isso é muito importante. Então tá, um caráter cristão. Então ela traz aqui, ela vai continuar. Há um evangelho de fariseus, cada um escolhe os seus e se inflama na bolha do sistema e tal, tal, tal. Ela repete aqui. Aí ela repete e termina a música. Há um evangelho de fariseus, há um evangelho de fariseus. Bom, eu, particularmente, agora eu vou fazer aquele disclaimer que eu falei no começo, que é muito importante. Tendo em vista o conhecimento pouco, na verdade, que eu tenho. É um conhecimento pouco, mas já é um conhecimento suficiente para dizer muita coisa do que eu estou dizendo aqui. Então, tendo em vista muitas denominações religiosas que eu conheço, a gente tem que tomar um certo cuidado com essa letra, tá certo? No contexto que eu falei, que eu expliquei, essa é uma letra muito boa, é uma música muito boa. Porém, o que acontece? Há igrejas e há cristãos que eles acham que o evangelho resume-se em combater injustiça social, entendeu? E no caso aqui ela trouxe até uma outra coisa aqui, injustiça ambiental, tá certo? Evangelho, igual eu falei, não se trata disso. Isso é das causas de um evangelho bem aplicado. A injustiça social tenderá a diminuir ou zerar, aonde tiver só cristão, essa injustiça social é para zerar, entendeu? E a injustiça ambiental também, esses crimes ambientais também, porque o cristão, uma das coisas é andar conforme a lei, entendeu? Então, o que acontece? Então, um dos resultados é esse, mas esse não é o evangelho na sua completude. O evangelho na sua completude primeiro, é a mensagem, igual eu expliquei, a transformação da vida. Então, uma vez dessa pessoa transformada, o impacto será sentido por toda a sociedade. Mas o foco não é no impacto. Por quê? Existem muitas denominações religiosas que elas focam o quê? No impacto. Então, não pode isso, aí cria um livro de regras imenso, também voltado para dentro, porque nunca é voltado para fora, é só para a pessoa se sentir bem. Nossa, eu sou o santo dos santos essa semana porque eu cumpri o livrinho de regras ali. Então esse livrinho de regras transforma o impacto real de um cristão num legalismo puro e simples. Ele acha que evangelho resume-se em cumprir normas, combater a injustiça social, e é isso que é evangelho. O evangelho não é isso. O evangelho é muito mais do que isso. Ele vai te transformar de dentro para fora. E o resultado da sua transformação é justamente se levantar contra as injustiças. Eu quis pontuar essa música justamente por causa disso, para não haver essa confusão. Por quê? Porque o sistema, como se dizem, né? Ele costuma pegar pessoas igual a Aimee e corrompê-las para dentro do próprio sistema. Então ela está criticando pessoas que claramente são essas pessoas que promovem esse tipo de coisa. Essas pessoas que promovem vão defender, falar, nossa, muito bonito e não sei o que lá. Ela atacou aqueles falsos profetas, que na verdade a pessoa é um deles, entendeu? E aí aqui na igreja a gente já resolveu isso, ó, a gente adotou 2 meninos desamparados aqui e aí resolvemos o problema. Não resolveu nada. Esse é o problema. O problema é esse, é de deturpar o sentido da música. Então, assim, eu diria que se eu fosse votar na minha própria enquete, eu colocaria numa segunda opção onde colocaram a maioria. Eu acho uma música boa, segundo a ótica que eu interpretei. Se foi isso que ela quis dizer, eu classificaria uma música como boa.
tá certo? Mas obviamente que precisava de ajustes. E isso não tem nada a ver com ela. Ela está criando uma música, ela está criando e ela foi muito competente em criar essa música dela, entendeu? Não tem nada a ver com ela. Mas a gente precisa ter racionalidade cristã quando a gente ouve qualquer coisa, quando a gente ouve qualquer um falar, para justamente a gente saber julgar o que é bom, o que não é e aplicar isso. Então, isso é muito importante. Isso é muito importante. Mas eu particularmente achei a música como um todo uma música muito boa e uma música que foi uma voadora no peito de muita gente aí que infelizmente, assim, eu queria que mudasse, mas infelizmente eu não acredito que isso acontecerá, entendeu? Eu acredito que mais eles legalizarão o negócio, transformarão em legalismo, falam, não, peraí, vamos lá, a minha igreja aqui não tá nessa daqui porque a gente adotou ali, não, beleza, 98% agora é para nós, mas 1% já tá para fora, então beleza, entendeu? Mas beleza. Eu queria saber o que vocês acharam dessa análise. Se vocês concordam, se vocês discordam, coloquem aí. Eu tentei trazer aqui meu ponto de vista mais sincero sobre isso. Espero que vocês tenham gostado. Dê like, curta, compartilhe e a gente se vê no próximo vídeo, que eu pretendo fazer alguns outros vídeos muito legais aí essa semana. Então se inscreva no canal, porque isso ajuda muito o nosso canal a crescer e chegar essa mensagem a muito mais pessoas, e torne-se membro também, porque ajuda bastante, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo. Até mais e tchau, tchau. Que Deus abençoe.